A gente inclusive tem aqui, cara, um post que saiu lá no Chile falando sobre a questão do Eric Pulgar, que ele teria realmente pedido para não ser convocado, cara. Isso saiu lá, olha aqui, ó, na TV de lá, olha aqui. Pidió no ser nominado. Mira, la información que nos dicen a esta hora, vamos a seguir recabando información principalmente desde el lado del jugador, pero lo que nos dicen a esta hora desde la selección es que el jugador pidió no ser nominado, que no estaba disponible para esta doble fecha de partidos amistosos que tiene. A imprensa de lá, então, dizendo que o Pulgar avisou que não estava preparado para estar disponível, no caso, para esses dois jogos aí amistosos antes da Copa do Mundo. Então, que a informação que saiu lá no Chile é que o Pulgar teria pedido para ser dispensado dessa lista, tá? Sinceramente, difícil de acreditar, né? Tão perto da Copa, o jogador não querer participar, realmente é difícil de acreditar, mas, né, a gente está trazendo aqui a informação que saiu lá no Chile, deixando aqui sempre aberto para a diretoria do Flamengo, para a comunicação do Flamengo, poder falar alguma coisa, ou até mesmo a do Eric Pulgar falar alguma coisa, tá? Cara, vamos trazer aqui informações sobre Flamengo e Remo. Olha só, o Remo leva vantagem em 5 jogos pelo Brasileirão que tiveram pela primeira divisão quando o Remo participou. Em 5 jogos, são 3 vitórias do Remo e 2 vitórias apenas do Flamengo, cara. O Remo leva vantagem, o Flamengo tem a chance de virar isso nesse Brasileirão. Empatar agora já no Maracanã amanhã, né, vencendo o jogo, e virar vencendo o jogo lá de Belém. Então, o Remo em 5 jogos está ganhando por 3-2 o Flamengo, leva vantagem contra o Flamengo. E a CBF escalou a equipe de arbitragem para Flamengo e Remo. Quem vai estar comandando a partida aí vai ser o Paulo César Zanovelli da Silva, assistente Neuza Inês Bach e Carlos Eduardo Ribeiro Santos. No VAR, a responsável será a Daiane Muniz. Daiane Muniz já prejudicou o Flamengo com algumas decisões aí, mas vamos esperar que ela faça aí uma boa atuação, tenha uma boa atuação no VAR, tá certo? Então essas são as informações do jogo desta quinta-feira, com transmissão do Premier e também da Flamengo TV, com imagens para o exterior. O torcedor do Flamengo sabe que mando de campo do Flamengo tem esses jogos com imagens para o exterior. O 90 Minutos trouxe aqui a provável escalação do Flamengo, tá? Eles colocaram o Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá? Talvez aí Alexandro precise ser poupado, né? Tem um controle de carga aí, tá? Então o 90 Minutos, que costuma acertar muito as escalações, traz que vem com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, De La Cruz retornando, né? Uma possível saída do Jorginho, capitão, que estava jogando como capitão. O capitão volta a ser o Arrascaeta. Então, o Arrascaeta voltando também, foi poupado no Clássico pela questão para dar uma descansada e também pela questão do gramado sintético. O De La Cruz também gramado sintético. Então, podemos ter aí o retorno de De La Cruz, né, no lugar do Jorginho. Arrascaeta voltando também como capitão, e Lucas Paquetá também, que teve boa atuação contra o Botafogo, jogando novamente, ele que quer dar um gás aí para voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Everton Cebolinha, né, que pode ter oportunidade, pode ter minutagem também nesse jogo contra o Remo, tá? E o Pedro, que esse aí sim precisa de muita minutagem, precisa de tempo aí precisa jogar, né? Precisa estar em campo. O Flamengo tem que manter aí uma base titular, tem que ter os jogadores aí, os principais jogadores atuando, né? Então, o Pedro deve voltar a jogar. Então, Flamengo aí mantendo como muita gente chama, uma espinha dorsal, né? E o Leonardo Jardim deixou claro que pode alterar alguns jogadores no time, justamente quando tem que fazer esse controle de carga, mas que quer manter aí um time pelo menos próximo de um titular, tá certo? Então, essa é a provável escalação do Flamengo para o duelo contra o Remo. E aí devemos ter novas alterações no jogo contra o Corinthians, com o retorno de Jorginho, né, com alguma outra alteração, o Alexandro, né, podemos ter esses jogadores retornando justamente contra o Corinthians no domingo, tá? Olha só, gente,
Falar aqui agora da questão do Caio Jorge, tá? Tivemos aqui alguns torcedores do Flamengo publicando em perfis aqui que falam de Flamengo, que o Caio Jorge está negociando com o Flamengo. Como assim se o Cruzeiro não quer negociar ele, gente? Vamos lá. O jogador está insatisfeito com a temporada do Cruzeiro e a antiga comissão técnica e pediu também para não ser relacionado aos próximos jogos. Tá louco para jogar no Flamengo. Gente, vamos lá. Não procede, tá? Isso aí é fonte Águas de Lindóia, tá? Mas eu, de qualquer forma, antes de justificar qualquer coisa, eu conversei, tá, com uma fonte ligada à diretoria do Cruzeiro. Conversei, falei, cara, o que está acontecendo? Tem alguma insatisfação do Caio Jorge? Não tem nada, tá? Não tem nada. O Flamengo, se quiser contratar o Caio Jorge, vai ter que negociar direto com o Cruzeiro, tá? O jogador tem contrato com o Cruzeiro, então não existe a menor chance, tá, do Caio Jorge sair dessa forma, forçar a saída. Gente, nada disso, tá? Então essas notícias que saem, o Caio Jorge está forçando saída, o Caio Jorge está insatisfeito, com a comissão técnica anterior, nem existe isso, cara, ainda tá Cruzeiro contratando técnico novo e tudo mais, então não tem sentido nenhum, tá, acreditar nessas histórias, nessas conversas para boi dormir, né? E tem uma outra questão importante também que a gente tem que falar. Mudou o técnico do Flamengo, agora é o Leonardo Jardim, treinou o Caio Jorge, gosta do Caio Jorge, mas ele também tem interesse em outros perfis de atacante. Por exemplo, o Marcos Leonardo, a gente sabe que ele considera interessante. Então não quer dizer que o Flamengo vai só atrás do Caio Jorge. O Flamengo pode ir atrás também de outras opções para o ataque, tá? Independente do Flamengo, do Leonardo Jardim gostar do Caio Jorge, mas essa era uma opção muito mais do Felipe Luiz, né? De uma necessidade de contratar o Caio Jorge, muito mais do Felipe Luiz do que da comissão técnica atual. Começar aqui trazendo que o Flamengo postou em suas redes sociais a marca de 400 vitórias no Brasileirão por pontos corridos. 400 vitórias, cara. É gigante o Flamengo e nunca caiu, né? Praticamente ali os dois que nunca caíram, Flamengo e São Paulo, né? Impressionante, todos os outros já caíram. Na legenda, o clube destacou os 1.200 pontos conquistados com raça, trabalho e talento, além de homenagear os inúmeros jogadores que fizeram parte dessa trajetória. A publicação ainda conta com uma imagem reunindo alguns atletas que representam esses momentos marcantes do Mengão. Olha só, a gente tem, cara, já começa lá em cima com o Adriano Imperador, que top. Espetacular, né, galera? Espetacular. Tem o Diego, Everton Ribeiro, Obina do lado do Imperador. Botaram Obina do lado do Imperador, meu amigo Obina, lá em cima, velho. Que espetáculo, né? Aqui, ó, a galera tem até o João Gomes ali, ó que legal. O João Gomes, o Pedro, ó, o Pulgar, o Léo Moura. Cara, merecido, né? Merecido, né? Tem que ter todos esses jogadores que fizeram parte da história do Flamengo, né? Ó o Léo Moura aqui, ó. Ó o Léo Moura ali, ó, fazendo coraçãozinho. Cara, merece. Por mais que, cara, tem torcedor, mas ele fez negócio de cheirinho depois. Cara, mas ele sempre representou quando esteve no Flamengo. Verdade é essa. Parabéns aí ao Flamengo pelas 400 vitórias no Brasileirão.